concede estamos aqui mais uma vez para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Esse primeiro culto de Santa Ceia do ano, né? E se assim o Senhor permitir, primeiro de muitos, dentro de uma alegria ao qual estamos aqui, né? Isso aqui é somente uma preparação para aquele grande dia. Se hoje já está sendo bonito, maravilhoso, agora você imagina no céu, diante do nosso poderoso Deus. A nossa mente não pode imaginar o tamanho dessa grandeza. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, serei breve, porque ainda temos que estarmos celebrando a Santa Ceia e alguns outros eventos também nesta noite. Eu quero deixar uma palavra para a igreja, o coração, ao qual o Senhor falara comigo há uns tempos atrás. E já tive a oportunidade de ministrar essa mensagem duas vezes, uma vez ali no Capinzal e uma vez na nossa sede, né? Ao qual eu estava um dia trabalhando e o Senhor trouxe ao meu coração esta mensagem. Ali, no meu serviço, no meu próprio lar, onde estávamos trabalhando, o Senhor trouxe esta mensagem que se encontra em Lucas, capítulo 10, o versículo 25. E também nós depois estaremos indo no Evangelho de João, capítulo 8, e alguns versículos, aonde o Senhor falara muito forte ao meu coração e me dissera: pergunta à igreja, o que tens em mãos? É pau, pedra ou azeite e vinho? Aleluia! Glórias a Deus. E nesta noite eu pergunto para você, o que você tem na mão? É pau, pedra ou azeite e vinho? Dentro deste tempo, dentro desses momentos ao qual estaremos mencionando essa palavra, você vai entender por que o Senhor falara desta maneira. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 10, versículo 25, o qual o tema deste tempo, o qual o tema desta mensagem vem dizer a parábola do bom samaritano. Levantou-se certo mestre da lei e, querendo provar Jesus, perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo para ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram, espancando, se retirando, deixando meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo passou distante. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, e vendo passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, colocou azeite e vinho. Então, colocando sobre a sua cavalgadura, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Evangelho de João, capítulo 8. Versículo 7 apenas. Diz assim: como insistisse na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Amém? Aleluia! Vamos acertar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia! Santo é o nome do nosso Pai. Glória a Deus. Palavra maravilhosa essa, ao qual o Senhor revelar na nossa vida, ao qual muito conhecida pela igreja também. E diante dessa oportunidade que estamos, diante dos tempos ao qual vivemos, diante da mesa que aqui estamos nesta noite para estarmos participando em comunhão juntamente com os irmãos, o Senhor colocar nesta palavra e disser muito forte, como mencionei de início, sobre a respeito de nós amarmos o nosso irmão. Porque nós vemos que diante desse ato o qual será celebrado, foi por causa do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que aqui estamos nesta noite. Um amor incondicional, um amor ágape, aonde não requer de nós nenhum valor financeiro, mas somente a obediência e uma redenção e adoração ao nome dele. Aonde existe de nós uma vida onde esteja integrada a obediência
obediência a cada dia, em renúncia, como diz em Lucas um pouco mais atrás, no seu capítulo 9, versículo 23, que devemos a cada dia negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Ele. E vemos que diante desse segmento, diante dessa ordenança, a palavra do Senhor nos manda a nós renunciarmos ao nosso eu. Porque quando nós vivemos o nosso eu, o nosso Senhor Jesus Cristo não opera em nossa vida, mas como nos desfazemos de nós, é Ele trabalhando em cada momento, em cada instante. E olhando para este texto, vemos uma palavra conhecida de certo homem que descia ali para Jerusalém, o qual antes disso vem dizer o texto que essa parábola foi contada, porque um certo homem veio indagar a Jesus, de como ele faria para herdar a vida eterna. E quando vem falar sobre herdar a vida eterna, a salvação está com o nosso Jesus Cristo, é uma promessa onde Ele tem reservado para mim e para você. Mas para isso há algo que nós tenhamos que estar alinhado diante da presença do Senhor. A salvação, ela não é conquistada ou alcançada de qualquer maneira, não é alcançada de qualquer jeito, não é aquele ao qual tem uma vida financeira bem estável, não. Ela não é comprada com prata nem ouro, mas é comprada pelo sangue de Jesus. Foi através do sangue dele, na cruz do Calvário, derramado pela minha e pela tua vida, pela vida daquele que estava fora, muitas vezes até afastado, distanciado da tua presença, mas pode ter certeza que esse sangue também alcançou a cada vida que está lá fora. É este sangue que nos traz a autoridade, ou quando nos traz a liberdade de alcançarmos essa vida, porque vem dizer a palavra do Senhor que o véu se rasgou-se, nos deu essa oportunidade. Nós não merecíamos estar aqui, nós não éramos para estar aqui, mas o seu sangue derramou pelas nossas vidas, e Ele nos fez ter este privilégio maravilhoso. E quando eu olho para este texto, quando este doutor da lei, o qual vem dizer este texto, vem perguntar ao Senhor, como é que farei eu para ter a vida eterna? No versículo 26, Jesus vem dizer claramente, Jesus lhe respondeu, o que está escrito na lei? E como lês? Isso chamou a atenção quando eu estava lendo, porque muitas vezes nós lemos a palavra do Senhor, mas interpretamos de maneira diferente, ou interpretamos muitas vezes de maneira errada, porque o Senhor vem dizer assim, o que está escrito, como lês? Não é somente o que está escrito, mas como eu leio, como eu entendo. Porque para nós que servimos assim é muito essencial nós buscarmos o conhecimento da Tua Palavra. Nós estamos buscando o conhecimento do Teu poder, se aprofundando cada vez mais diante desse Deus. Porque quando nós sabemos que quando nós temos um relacionamento, trazendo para o lado físico entre um homem e uma mulher, um quer conhecer o outro, ter uma intimidade, conhecer a pessoa mais a fundo, porque você vai conhecer ali o que a pessoa deseja, as vontades da pessoa. E com Deus não é diferente. Quando você tem essa aproximação, você consegue entender o trabalhar do Senhor na tua vida. Aleluia. Você consegue conhecer que não é somente sobre nós, é sobre Ele. É Ele que está no controle, é Ele que está no domínio, é Ele que está direcionando os nossos passos. Por isso a necessidade nós conhecemos, não somente vemos, porque muitas vezes não tem essa mentalidade que nós temos que entender de que maneira Ele quer que nós venhamos conduzir a nossa vida. Porque este homem podia até conhecer muitas leis, mas entenda que se não pôr em prática no seu dia a dia, isso é um conhecimento em vão. Eu sempre menciono que muitas vezes tem pessoas que têm um conhecimento, mas muitas vezes não têm sabedoria. Porque conhecimento e sabedoria são algo diferente. Porque muitas vezes uma pessoa pode ser muito conhecida, conhecer de capa a capa da Bíblia Sagrada. Mas se ela não estiver vivendo, não for sábia, para estar introduzindo a sua vida da maneira que a Escritura manda, essa pessoa está direcionando os seus passos ao lado errado, está direcionando os seus passos ao caminho de perdição. Mas quando eu leio e entendo o trabalhar do Senhor na minha vida, que é Ele que está no controle, que eu devo obedecer a Tua Palavra, que eu devo obedecer os Teus mandamentos, pode ter certeza que a luta vem, a dificuldade vem, mas Ele está no controle, está do nosso lado a cada momento. E Jesus vem dizer, como leis, como se entende? Respondeu o homem, no versículo 27, diz assim, respondeu-lhe o homem, amarás o Senhor de todo
Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Vemos aqui que o Senhor frisa em estar amando ao Senhor com toda a tua alma, de todo o teu coração e com todas as tuas forças. É algo que me chama muita atenção, porque temos que ter este amor a cada dia, a cada momento, com todas as nossas forças e de todo o nosso coração. Porque muitas vezes dizemos que amamos ao Senhor, mas qualquer tristeza, qualquer luta, qualquer dificuldade, nós queremos parar, nós queremos desistir, nós queremos dizer, não, eu não vou mais por causa de fulano, de ciclano. Entenda que não foi fulano, não foi ciclano que morreu na cruz do Calvário, foi o Senhor que entregou a sua vida por mim e por você. Em momento algum ele pensou em desistir, porque ele sabia que nesta noite eu e você estaríamos aqui adorando e exaltando o nome dele. Mas nós, muitas vezes, pelas nossas limitações, queremos parar e dizemos que amamos. Mas o Senhor vem frisar aqui muito forte, com toda a tua alma, com todo o teu coração e com as tuas forças. E quando vem falar com as tuas forças, algo que eu me lembrei, aonde o Senhor veio chamar a Gideão. Gideão, diante de uma situação onde estava malhando trigo no lagar, e vem dizer o texto, onde um anjo apareceu e chamou a ele, mandou-lhe ser forte. Vemos que dentro da situação, aonde que encontraria força, naquela situação que Gideão vivia. Mas eu venho entender, irmãos, que não é a força de momento ao qual o Senhor está vendo. Ele sabe que eu e você temos uma força muito maior, porque Ele sabe o nosso futuro, aquilo ao qual você não está contemplando hoje, muitas vezes dizendo, eu não consigo, mas Deus sabe que há uma força dentro de você. Somos nós, muitas vezes, que limitamos essa força, porque nós conhecemos ou conseguimos ver somente o instante, nós conseguimos ver somente o momento, mas Deus sabe do futuro. Ele sabe aonde você consegue chegar, Ele sabe aonde você consegue alcançar. Por isso devemos amar Ele com todas as nossas forças, independente da situação, independente do momento que enfrentamos, porque a todo momento Ele está planejando algo para mim e para a tua vida. Mas para isso temos que estar debaixo da sua obediência. E Ele vem indagar e vem frisar fortemente a este jovem sobre isso, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso é muito forte, muito interessante, porque hoje em dia o que nós estamos vivendo, a humanidade está vivendo, como ali em Oséias capítulo 4, o seu versículo 1 e versículo 2. Se você olhar ali diante daquela história, diante desta passagem, o texto, a Bíblia Sagrada vem dizer que o amor sobre a terra tinha se acabado, que ali o conhecimento de Deus tinha se acabado, que ali não havia mais a bondade no coração do ser humano. E quando nós olhamos ao nosso redor, quando nós olhamos nossos dias de hoje, não se foge da mesma maneira que estava acontecendo naqueles dias. Quantos são os que perderam o amor pelo próximo? Quantos são que perderam a vontade de estar servindo ao Senhor, para que o nosso irmão que caiu possa estar se levantando? Quantos são os que deixaram de estender a mão, estão olhando somente para a sua vida, se esquecendo que há uma ordenança para nós, está nos ajudando, auxiliando, para estarmos sendo bons samaritanos diante desta terra, para estar levantando os que estão caindo e não apontando os que caem. Aleluia. Isso é muito forte. Quando o Senhor falou ao meu coração, o que tem nas mãos é pau, pedra ou azeite e vinho. O que nós temos em nossas mãos? Será que muitas vezes aqueles que estão caindo, aqueles que estão parados, muitas vezes nós estamos levando uma palavra de conforto, muitas vezes nós estamos trazendo uma mensagem para que ele possa estar se posicionando, ou muitas vezes nós estamos trazendo palavras onde estamos carregando pedras, trazendo palavras onde vêm destruir mais essas vidas, aprofundar mais o lamaçal. Porque quando nós olhamos esse texto onde foi lido em João capítulo 8, a última mulher foi pega em adultério. Os irmãos conhecem este texto e levaram até Jesus, dizendo, vamos pegar os dois, vamos indagar a Jesus e esta mulher, para que essa mulher venha a ser apedrejada diante do pecado ao qual ela cometeu. E dentro dessa situação chegaram até Jesus, e ali de Moisés diz apedrejá-la. E ali diante daquela situação Jesus vem dizer, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Porque muitas vezes começamos a apontar, a acusar, esquecemos que nós também somos falhos. Aqueles que estão lá fora, muitas vezes nas drogas, no álcool, não são piores do que nós.
O mesmo sangue que foi derramado na cruz do Calvário pela vida dele, é pela nossa vida também. Cabe a nós intercedermos por essas almas, porque são almas aonde precisam conhecer este caminho, almas aonde o inimigo tem trancafiado, almas aonde muitos estavam sobre altares como este, ministrando a palavra de Deus, louvando ao Senhor, mas hoje estão afastados do caminho dele. E muitas vezes é mais fácil nós sacarmos pedra, nós julgarmos, do que levar azeite e vinho para estar curando as suas feridas. Glória a Deus. Mas o Senhor Jesus veio dizer a estes: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aleluia. E algo que me chama a atenção neste texto, que vem dizer a palavra que todos eles retornaram, largaram suas pedras, jogaram no chão, e nenhum deles ficou. E algo com o Senhor me falaram no meu coração, que se fosse nos dias de hoje, infelizmente, não teríamos muitos essa atitude. Porque quantos são que acham dentro do seu coração que são dono da verdade, e apontar pedra para eles, para estar atacando pessoas. Mas entenda que este não é o propósito da igreja nesta terra. A igreja tem a responsabilidade de estar orando e clamando por essas vidas, de estar resgatando essas almas, para que eles possam ter a mesma alegria que nós estamos nesta noite, que é exaltar e glorificar o nome do Senhor. E quando eu olho para este texto, vem dizer, dando continuidade, no versículo 28, ou como depois ele tem dito: ama o seu próximo como a ti mesmo. Agora você imagine amar o próximo como a você mesmo. Você nunca quer o mal para você. Você quer se vestir bem, você quer se alimentar bem, você quer viver as maiores bênçãos do Senhor. Mas quantos são, ou como muitas vezes, quando vê uma alma, uma vida, onde o Senhor está abençoando, onde o Senhor está levantando e está usando. Muitas vezes as pessoas dizem assim: não, lá, ó, está se levantando, está querendo se achar mais do que um que o outro. Não, é o Senhor que está trabalhando. Nós temos que nos alegrar diante de pessoas que estão sendo usadas pela presença do Senhor, porque a palavra do Senhor vem nos dizer para nós chorarmos com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas hoje nós olhamos que estão invertidas as situações. Muitas vezes nós nos alegramos com o choro do outro e choramos com a alegria do outro. Não conseguimos compartilhar o mesmo momento, porque se o meu irmão estiver em luta e dificuldade, chorando, eu estarei ao lado dele orando, intercedendo, e se for necessário estarei chorando juntamente com ele, para que ele possa se levantar e interceder, para que ele possa se levantar novamente e ser usado pelo Senhor. E no momento que ele estiver se alegrando, eu estarei me alegrando também, porque a mesma vitória dele é a minha vitória também. É isso que o Senhor nos ensina, é estar se alegrando, é estar chorando quando estiver chorando, mas estar alegrando quando ele estiver se alegrando, porque a vitória de um membro dessa igreja não é somente de um, mas é de toda a igreja. E a luta de um não é somente de um, a luta é de todos. Nós devemos nos compadecer, assim como Neemias se compadeceu diante de uma situação onde, quando nós olhamos o texto de Neemias, no seu primeiro capítulo, quando ele vem saber que Israel estava destruída, desassolada, pela mensagem de um dos teus, e vem dizer a palavra do Senhor que ele se compadeceu, se entristeceu, porque por mais que ele tivesse um momento de conforto dentro de um palácio, agora vocês imaginem, irmãos, ele estava num momento de conforto, ele podia pensar: não, eu estou sossegado, para que eu vou me importar com eles que estão lá? Eu já tenho a minha vida bem acoplada, bem sucedida, por que eu vou me compadecer? Mas quando eu entendo que a tristeza de alguém, ela me afeta, quando a tristeza de alguém, ela me afeta, pode ter certeza que aí está a compaixão, aí está o Espírito Santo na sua vida. Porque quando nós olhamos, quando Jesus foi até Lázaro, depois de 4 dias, vem dizer que Jesus chorou. Jesus ali derramou lágrimas pela vida de um amigo, por mais que ele soubesse, e ele sabia que ele poderia ressuscitá-lo, mas ele sabia de um momento de dor ao qual um dos seus amigos estava ali. E nós olhamos que Lázaro não era um dos seus discípulos, mas sim um dos seus amigos. E nós entendemos que não precisa ser um amigo em particular ou ter uma credencial. Todos nós devemos nos compadecer por cada vida desta casa, por cada vida de cada um, pela vida daqueles que estão lá fora, porque nós também estávamos lá fora, nós também estávamos perdidos diante aos olhos de muitos. Se fôssemos olhados, aliás,
pelos outros, nós não estaremos aqui. Eu mesmo não estaria aqui. A minha trajetória, onde eu percorri muitas vezes, em meu pensamento, como minha esposa mencionou no culto, onde estivemos aqui sendo empossados, eu nunca me imaginei estar vestido de paletó e gravata, e dizia, nunca vestirei isso. E olha como é que eu estou aqui hoje. O dia que eu conheci a minha esposa, eu estava fugindo da polícia, eu estava dando fuga em polícia, e aqui estou para glorificar o Senhor. É este que o Senhor faz, é isto que o Senhor faz. Muitas vezes, ao olho da minha família, dos meus familiares, muitas pessoas podiam dizer, não, isso aí vai cair uma sepultura ou vai ser preso. Mas aí o Senhor pega, transforma, dá um banho de graça, tira a maçã do pecado e coloca para adorar e servir a Ele. Não estou aqui dizendo isso para me vangloriar, mas para glorificar a Deus. É Ele que tem este poder para transformar. Meu objetivo, a minha vida, o meu pensamento, ainda antes um pouco de conhecer minha esposa, o Senhor me incomodou a estar dizendo isso. Logo após estaremos entrando mais a fundo nessa mensagem. O meu pensamento, onde eu estava ali na casa dos meus pais, saindo, eu estava construindo um quarto em cima da beira da rua. E o meu objetivo era, vou pegar um pouco de droga, tinha já ali as pessoas que iam me fornecer e farei deste quarto um ponto de droga. Olha só o pensamento aonde o inimigo trabalha em nossas mentes. Já tinha tudo planejado, mas mal eu sabia que o Senhor já tinha uma nova trajetória para mim. E ali o Senhor mudou todo o roteiro, como eu mencionei, o dia que eu conheci a minha esposa, eu estava dando fuga na polícia. Não consegui escapar dela, né? Mas a polícia escapei. E diante dessa situação, o Senhor, foi abençoando o nosso relacionamento. Aquilo que o inimigo tinha colocado em meu coração, saiu aquele desejo. Não, eu preciso pôr a minha vida em ordem, porque eu era um conhecedor da palavra. Eu sabia que aquela decisão que eu estava tomando podia ser uma decisão onde muitas vezes a minha vida poderia ser curta diante daquela atitude que eu ia tomar. Porque muitas vezes achamos que tudo que nós fazemos irá bem, mas sabemos que as nossas atitudes muitas vezes traz resultados árduos. Quantas vidas têm descido à sepultura por não obedecer a palavra do Senhor? A palavra do Senhor veio nos dizer, não seja baseadamente louco nem ímpio para que venha morrer antes do tempo. As nossas decisões muitas vezes traz consequências aonde nós não nos alegramos, mas quando servimos ao Senhor, por mais que o caminho seja difícil, seja árduo, por mais que a cruz pareça ser pesada, mas Ele está direcionando o seu caminho para a salvação. Ele está te levando para a promessa. O inimigo pode se levantar, mas se levanta para cair, porque muito maior é o que está contigo do que contra você. Aleluia, glórias a Deus. E diante dessa decisão que eu tomei, uma certa vez eu estava ali na nossa cidade e fiquei sabendo que um amigo meu, o qual tinha acabado de sair da prisão, estava sendo velado. Um amigo, um companheiro de trajetória, onde era gerente do tráfico ali na cidade de Cajati. E eu fui visitá-lo, por mais que eu estivesse, fui ao funeral dele. E diante daquela situação, quando eu vi ele dentro daquele caixão, o Senhor fez me lembrar que poderia ser eu também ao lado daquele caixão, diante das situações, das decisões que eu tivesse tomado. E ali eu agradeci a Deus e me entristeci ao mesmo momento, porque eu tive a oportunidade, e ele, ali dentro daquele caixão, cresceu num berço evangélico também. A sua mãe era evangélica, mas não ouviu os conselhos e tomou decisões. E ele, com apenas 32 anos, se não me foge a memória, já estava sendo velado. Aonde uma juventude ainda toda para frente, uma vida toda para frente, mas por uma decisão aonde tomar, estava passando por aquele momento, aonde muitos dos meus amigos, quando eu olho, muitos, não são poucos, irmãos, quando eu falo muitos, são muitos, porque lá atrás nós caminhamos juntos. Hoje muitos estão presos e muitos estão na sepultura. Não falo isso com alegria, mas com tristeza em meu coração. Me alegro porque o Senhor me resgatou. Eu não cheguei até aqui pelas minhas próprias forças, mas porque Ele me resgatou, me transformou. Isso eu me alegro, mas me entristeço por esses que ficaram para trás. E eu agradeço a Deus, porque até aqui Ele tem me ajudado, até aqui Ele me fortaleceu. E o Senhor me fez me lembrar disso. E quando eu olho para este texto no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, o qual mencionamos aqui,
ou qual quando vem falar esta parábola, onde o Senhor vem dizer de amar ao próximo, de amar o nosso irmão, a nossa irmã, de nós ter o nosso coração, porque vemos nossos dias de hoje, o amor está se esfriando, o amor está se acabando. Quantas divisões muitas vezes em lugares onde o inimigo, irmãos, ele não tem pressa de tirar as pessoas da igreja mais não. O inimigo está trabalhando dentro do coração das pessoas, afastando. Muitas vezes as pessoas até vêm para a casa do Senhor, mas o seu pensamento está distante. Por quê? Porque se acabou o seu amor dentro do coração. Glória a Deus, aleluia. Se acabou a alegria de servir ao Senhor. E entenda que nós estamos aqui com alegria. A tristeza não pode fazer parte do nosso coração. Eu sei que muitas vezes a luta vem, a dificuldade vem, as lutas se levantam, parece que nós não vamos suportar, mas entendamos que a todo momento Ele está do nosso lado. Ele não nos deixa sozinho. Se você chegou aqui, é porque o Senhor tem algo grande na tua vida. Ele não te escolheu à toa não. Não é por acaso que você está aqui. Há algo muito maior dentro da tua casa para se revelar. E voltando a este texto, aonde no versículo 29, olha só, este homem veio justificar-se. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Porque muitas vezes nós achamos, irmãos, que o nosso próximo é aquele que todo dia está conosco, é aquele que nós temos uma empatia um pouco mais melhor, é aquele ao qual muitas vezes nos chama para um churrasco, para um café. Muitas vezes não, esse é meu próximo. E muitas vezes aquele ao qual muitas vezes falam mal, não. Todos são os nossos próximos. Aquele muitas vezes que te calunia, este também é o teu próximo, aquele que necessita de você. Porque quando nós olhamos para este texto sobre o bom samaritano, vemos que judeus e samaritanos não se davam bem, vemos que eles não se entendiam. E o Senhor Jesus vem trazer um ensinamento poderoso dentro desta palavra, que se um samaritano teve compaixão de um judeu, o judeu também tinha que ter compaixão do samaritano. Porque o Senhor nos ensina que nós devemos amar independente se nos trata bem ou não, mas temos que amar o Senhor, porque o amor não é sentimento. Muitas vezes as pessoas confundem as coisas. As pessoas acham que amor é sentimento. Não, eu não sinto amar aquela pessoa. Entenda, amor não é sentimento, amor é mandamento. Devemos amar o nosso irmão. Temos que amar, é mandamento do Senhor. Muitas vezes as pessoas em relacionamentos dizem: eu não amo mais a minha esposa, eu não amo mais o meu esposo. Mas o que foi que aconteceu? Se uma ordenança do Senhor é estar amando, independente da situação, independente dos momentos que vivemos, independente das opiniões. Eu posso ter uma opinião diferente do nosso irmão Rony, do nosso irmão Kleber, mas eu tenho que amar, eu tenho que estar unido em comunhão juntamente com ele. Esta noite é uma noite onde nós estamos participando do corpo e do sangue dele. E é essencial, para a nossa vida estarmos em comunhão, independente das opiniões diferentes, independente se eu gosto de vestir preto, azul, o nosso irmão roxo, amarelo, não condiz com isso. Mas o amor e a comunhão tem que estar em todo momento, a cada instante. Porque quando nós vemos em Coríntios capítulo 12, se não me foge a memória, versículo 12 em seguida, vem dizer que nós somos membros do corpo, e cada um é diferente um do outro. Cada um tem uma função, e um não pode dizer ao outro: não, eu não tenho necessidade, eu não preciso. Entenda, não é porque estamos aqui sobre o altar, não é porque sou um presbítero, que o irmão é presbítero, é diácono, que um é maior que o outro. Não, todos somos iguais diante da presença do Senhor. Não há ninguém maior. O maior é Ele que manda, é Ele que ordena. Estamos aqui somente como servo na sua mão. E devemos reconhecer que devemos amar o nosso próximo. Não é o próximo somente que está perto, não. É aquele que está longe também. É aquele ao qual muitas vezes, dentro do seu coração, você diz: não, eu não vou com a cara deste irmão, eu não vou com a cara desta irmã. Entenda que se nós não amarmos e nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Porque o Senhor traz em sua mensagem que aquele que não perdoa o seu irmão, o Senhor também não perdoa. Se nós estamos aqui nesta noite para participar deste corpo e do sangue de Cristo, foi porque Ele perdoa os nossos pecados. Aleluia. E devemos nos conscientizar que, independente do que falaram de mim ou de você, independente do momento ao qual passamos com o irmão ou com a irmã, devemos perdoar, porque este é o mandamento do Senhor. No versículo 30 diz assim: respondeu-lhe Jesus, trazendo a este homem agora um ensinamento de quem era o próximo diante daquela pessoa. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram, espancando, quase
e retirando, deixaram quase meio morto. E quando eu olhamos esse texto de versículo meio morto, o Senhor vem nos ensinar algo interessante, porque meio morto ele é incapaz de estar se levantando sozinho. E quando nós olhamos este texto, aquele que é incapaz de estar se levantando sozinho, ele precisa de alguém para que venha se levantar. E quem são estes que precisam estar ajudando? Somos eu e você, para estar ajudando aqueles que não conseguem se levantar sozinho. Porque este meio morto, aquele que impossibilitamente ele estava ali, sem a condição de estar se levantando. E este homem que estava ali é alguém que tinha sido espancado, maltratado. Quantos são os que estão lá fora necessitando da nossa ajuda? Quantos são que estão lá fora necessitando do nosso apoio? E vem dizer o texto, dando continuidade, casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou distante. Aqui que começa a nos ensinar que independente da credencial, independente da posição ao qual nós temos que estar fazendo a vontade do Senhor. Devemos estar nos colocando como dispenseiro. O que é dispenseiro? É aquele que está à disposição a servir ao Senhor a cada dia, porque muitos estão buscando posição, mas quantos estão à disposição de fazer a obra do Senhor? Quando nós olhamos ali, uma situação onde o povo de Israel estava sendo afrontado pelo gigante Golias, muitos ali onde eram guerreiros, estavam ali na posição como guerreiros, mas ninguém se disponibilizou a estar enfrentando aquele gigante. Mas um aonde estava esquecido até pelos seus familiares, estava no pasto, mas ali foi guerrear, dizendo ao Senhor que era Ele, que era o dono daquele povo, que Ele estava indo em cima daquele gigante guerreando em nome de Jesus Cristo. Porque ali vemos o gigante indo até ele com afronta, com pau, com pedra, mas ele estava indo em nome do Senhor. E quando nós vamos em nome do Senhor, pode ter certeza que nenhum mal prevalece, mas são para aqueles que estão à disposição de fazer a obra do Senhor. Aleluia! Porque vemos que esse sacerdote passou de lá, e quando nós olhamos o ritual, quando nós analisamos as escrituras sagradas, vamos entender que se ele viesse tocar em alguém, o qual estivesse morto, haveria um ritual onde ele devia proceder, que ele não poderia tocar. Haveria ali uma despesa onde ele deveria arcar, por estar tocando. Porque este homem olhou somente para os custos, não olhou para aquela alma, não olhou para aquela vida. Quantos somos nos dias de hoje que não estão olhando mais para aqueles que estão caindo? É muito difícil, muitas vezes nós contribuímos, ajudamos a estar levantando as pessoas que estão caindo, as pessoas que estão paradas. Porque muitas vezes nos custa algo, nos custa tempo, muitas vezes não. Meu tempo é corrido, eu preciso fazer isso e aquilo, e as quantas almas que estão lá fora, necessitando de mim e de você. Só que nós temos parado para pensar que enquanto nós estamos vivendo os prazeres desta vida, pessoas estão se suicidando, pessoas estão sendo executadas sem conhecer esta palavra, pessoas estão descendo à sepultura sem ouvir esta palavra. Uma certa vez eu estava no hospital e diante de uma situação onde minha esposa passou mal, ela foi até uma sala, ele ficou por alguns minutos, foi um trabalhar do Senhor. Nós não entendemos qual era o motivo, foi algo como nós não entendemos no momento, mas depois eu pude entender. Minha esposa passou mal e de alguns instantes o médico já liberou, nós saímos e diante do corredor, quando eu passei, o Senhor me incomodou para estar orando pelo um quarto onde estava à minha direita. E quando eu fui chegando até a porta, quando eu cheguei à porta, eu passei, não quis, irmãos, orar pela semana, para aquele quarto, eu nem sabia quem estava lá dentro, mas o Senhor me incomodou, entre e ore neste quarto. E quando eu fui passando, quando eu cheguei até a porta, o Senhor falou ao meu coração, covarde. Ali eu parei e falei, meu Deus. Falei, minha esposa, eu preciso voltar e orar naquele quarto. O Senhor incomodou o meu coração. E eu peguei e voltei, quando entrei naquele quarto, pedi licença, e ali estava um jovem. Eu falei, eu posso orar? É quando eu olhei no leito, a sua avó, irmãos, ela não pesava mais de que 40 quilos em cima daquela cama. E eu falei, eu posso orar pela sua avó? Pode orar. O médico disse que era para ter morrido ontem, eu ainda está viva hoje. Eu falei, eu trabalhar no Senhor. Aleluia. E naquela situação eu orei, ela não respondia mais nada, mas mesmo assim eu fiz o apelo. Eu falei, Senhor, eu vou fazer o apelo, para que essa vida possa encontrar um conforto, para que ela possa encontrar a salvação. E dentro daquela situação eu orei, por mais que ela não respondesse ali em voz alta, mas eu tenho certeza que no seu
seu coração. Aí o Senhor fez ela ouvir aquelas minhas palavras, e eu tenho certeza que ela alcançou a salvação. Eu comecei a orar, e comecei a interceder, Senhor, que o Senhor possa salvar essa vida. E ali eu tenho certeza que aquela alma, que aquela vida alcançou a salvação. E aí eu saí com o meu coração confortado, mas antes eu fui confrontado, porque eu escutei bem alto em minha mente, claro, covarde. Porque muitas vezes nós nos acovardamos, muitas vezes nós não queremos fazer a vontade do Senhor. Assim como o sacerdote, ali tinha uma religião onde ele servia, mas não vivia o que ele falava. Quantos são? Ele podia ter vindo nessa situação. Muitos estudiosos dizem que ele tinha acabado de vir de um culto, de ter servido ao Senhor. E quantos são ao qual muitas vezes falam do nome do Senhor, servem ao Senhor, mas muitas vezes não tem uma vida de intimidade, de estar ajudando ao seu próximo. Que não basta somente falarmos, mas temos que ter atitude em nossa vida. Aleluia. Temos que pôr para fora este conhecimento, esta palavra que o Senhor colocou em nossa vida. Explanar a bondade do Senhor, levar as boas novas a corações aonde muitas vezes o inimigo tem trabalhado. Muitos corações muitas vezes não conhecem. Vemos pessoas aonde há uma alegria exterior, mas o seu interior está entristecido. Quantas vezes pessoas precisam somente de um abraço, e eu e você estamos nessa terra para estar fazendo essa função, de estar trazendo palavra de conforto, naquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, para ser usado. Deixa Deus te usar, faça aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Se é muitas vezes um versículo, uma oração, ou se é um abraço, abrace, mas faça a vontade de Deus. Aleluia. Dando continuidade a esse texto, diz assim: de igual modo também desceu um levita, chegou daquele lugar, e vendo passou distante. Olha só, primeiro passou o sacerdote, e agora passa o levita, e do mesmo modo passou distante. E quando eu olhei este texto, o Senhor falara muito forte ao meu coração, porque muitos olham e dizem: não, eu espero fulano fazer, se ele não fazer eu também não faço. Porque se nós olharmos, muitas vezes, quero aqui trazer uma conjectura minha, o sacerdote passou, o levita veio atrás. Muitas vezes o levita pensou assim: não, o sacerdote já passou aqui, ele não fez nada, eu também não vou fazer. Quantos que tem essa mentalidade? Não, eu só vou fazer se alguém tomar a frente de fazer. Entenda que nós devemos tomar a posição, nós devemos fazer, independente se fulano vai fazer ou não. Temos que fazer a nossa parte com o Senhor. Temos que fazer aquilo que Ele colocou sobre a nossa vida. E o levita vem passar de lado. Temos dois exemplos claros, porque muitas vezes não adianta ter crachá, não adianta ter posição, uma credencial, não. O Senhor não está em busca desse. O Senhor está em busca daqueles que adoram em espírito e em verdade, daqueles que servem ao Senhor, independente da condição financeira, independente se está bem de saúde, não. Porque o Senhor está em busca daqueles que se adoram ao Senhor somente nos momentos bons. Porque é fácil adorar nos momentos bons. O difícil é nós vir para a casa do Senhor, é orar diante do Senhor quando os momentos estão difíceis. É aí que o Senhor nos prova se nós somos verdadeiramente fiel na presença dEle. Se nós somos fiel ao Senhor quando a luta e a dificuldade vem, quando muitas vezes a nossa despensa está enfraquecida, quando muitas vezes os nossos filhos estão doentes. É nestes momentos que nós devemos adorar e glorificar a Ele, dizer que Ele vive, que Ele reina, que Ele está no controle de todas as coisas, e que nós adoraremos e glorificaremos a Ele a todo momento e a todo instante. E vemos este texto dando continuidade, que as horas se avançam. E um samaritano, versículo 30, olha só: um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu-se e moveu-se de compaixão. Olha só que maravilhoso. Um samaritano que ia de viagem, viu-se e moveu-se de compaixão. Ele não tinha uma credencial de levita, ele não tinha uma credencial de pregador, de presbítero e pastor, mas ele tinha compaixão no seu coração. Aleluia. Muitas vezes estamos aqui achando que a obra está crescendo por nós, que isso irá se fortalecer pelas nossas forças. Não.
É o Senhor que está no controle. E entenda que se nós não quisermos fazer, Deus tira lá das drogas, Deus tira lá da prostituição e coloca nessa casa para estar fazendo. Se eu não quiser fazer hoje, a obra não vai parar. Se o pastor Edson Morim disser não vou fazer mais, a obra não vai parar. Deus levanta, Deus tira das drogas e coloca para fazer a sua vontade, porque a obra de Deus não depende do homem e da mulher, a obra do Senhor só depende dele. Vemos que esses dois exemplos, claro, dois homens que serviam o Senhor, dois exemplos, um sacerdote e um levita, mas quem que tem compaixão? É o samaritano. E algo que me chama a atenção, no versículo 34, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, colocou-lhes azeite e vinho. Por que eu mencionei no início? Porque temos em mãos azeite e vinho, ou pau e pedra? O que nós estamos carregando em nossa vida para estar ajudando o nosso irmão? Será que muitas vezes estamos tacando pedra em nosso irmão? Ou estamos ajudando a curar as feridas dele? O Senhor Jesus nos deu um exemplo claro, um pouco mais atrás, no Evangelho de Lucas mesmo, capítulo 9, onde vem dizer que ali havia uma grande multidão, onde o Senhor veio multiplicar os pães e os peixes. E Ele manda quem está ali alimentando aquele povo. Ele fala aos seus discípulos, alimentam-os. E diante daquela situação, os seus discípulos, Senhor, mas nós não temos nada. Somente 5 pães e 2 peixinhos. E ali o Senhor ora e aquela multiplicação acontece. E o que me chama a atenção neste texto é que depois vem dizer a palavra do Senhor que sobrou 12 cestos cheios. Aleluia! E quantos discípulos tinham? Glória a Deus! 12 discípulos. O que o Senhor nos ensina com esta palavra? Que discípulo que é discípulo não pode andar de cesto vazio. Discípulo que é discípulo tem que andar com o cesto cheio, para estar alimentando aqueles que estão lá fora, levando uma palavra, levando pão, levando uma palavra de conforto para aqueles que estão necessitando. Isso nos ensina algo maravilhoso. E quando nós olhamos a este samaritano, vem dizer que curou as suas feridas, deu azeite, deu vinho. E quando nós olhamos este texto, azeite e vinho vem simbolizar algo muito importante em nossa vida, porque o vinho é alegria. Será que nós estamos transmitindo alegria às pessoas? Será que nós estamos transmitindo a palavra de alegria em vida dos corações que estão entristecidos? Será que nós temos sido essa ponte, esse canal de bênçãos? Ou será que nós muitas vezes estamos trazendo palavras de amargura? Será que nós estamos trazendo palavras de desprezo? Qual é o nosso testemunho diante desta terra? O que nós temos pronunciado com os nossos lábios? Porque a palavra vem do Senhor vem nos dizer que não tem como sair 2 fontes. Não tem como a água amarga e a água doce sair das nossas bocas. Ou nós falamos coisas boas que edificam vidas. Porque essa é a função da igreja sobre essa terra. Através da minha e da sua vida, através do nosso testemunho, através daquilo que sai dos nossos lábios, vidas são edificadas, vidas são curadas. Nós devemos transmitir essa alegria, este amor, curar as feridas daqueles que estão entristecidos. Da mesma maneira que o Senhor tirou nós lá de fora, Ele pode tirar um das nossas casas, um dos nossos amigos, aqueles que outrora estavam aqui, mas hoje estão afastados. É isso que o Senhor faz, e é isso que Ele quer da igreja, que a igreja se posicione, que nós venhamos se posicionar, para que essas vidas também possam conhecer este caminho. Aqueles que necessitam lá fora de uma palavra, aqueles que necessitam ser curados, independente de qual é a nossa posição, de qual é a nossa credencial, mas é fazer a vontade do Pai. Glória a Deus! Dando continuidade, no mesmo versículo 34, eu resumi ele inteiro. Aproximou-se então, enfaixou-lhe as feridas, colocou-lhes azeite e vinho. Então, colocando-o sobre a cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo que mais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Versículo 36 diz assim: qual destes 3 que parece que foi mais próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Versículo 37 diz assim: ele disse o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faz da mesma maneira. O Senhor fala a mim e você: vai e faz da mesma maneira. Nós somos instrumento nesta terra de Deus.
O amor do Senhor tem que estar em nossa vida, a compaixão, de nos compadecer pela vida dos nossos irmãos. Estamos numa noite onde estaremos em comunhão, participando do corpo e do sangue. Mas quantos são muitas vezes que estão em tristeza com o seu irmão da direita ou da esquerda? Entenda que é um momento de nós estarmos juntos, unidos, porque não haverá um povo dividido lá no céu. Haverá somente uma igreja verdadeira, onde está unida a cada dia, a cada momento. É isso que o Senhor nos ensina diante desta palavra, é amar o nosso próximo, é estar em comunhão com o nosso próximo, é estar unidos, porque sabemos que unidos nós venceremos essa peleja. É unidos que nós venceremos essa batalha. O inimigo tem se levantado a cada dia, a cada momento, para querer barrar, para querer intervir no trabalhar do Senhor. E muitas vezes entrando em mentes, em corações, querendo trazer tristeza e desânimo. Mas aqui é um povo verdadeiro, onde não olha para a dificuldade, onde não olha para a tristeza, onde não olha para o inimigo. Se o inimigo se levantar, nós temos certeza que irá cair por terra, porque muito maior aquele que nos colocou, que nos alistou, do que aquele que contra a nossa vida. Se coloquem de pé nesta noite, aleluias. Eu quero orar pela sua vida nesta noite, e que esta mensagem fique em seu coração. Que nós devemos carregar azeite e vinho, não pau e pedra, para apontar, para acusar. Eu transmiti essa palavra ali na sede, na congregação do Capizal, como eu mencionei, e algo muito forte, porque nós temos que estar à dispensação do Senhor, como instrumento nas mãos dele. Porque muitas vezes nós achamos que o inimigo ele só se manifesta na vida das pessoas quando ela vê o olho, quando ela dá lado para o inimigo e começa a se retorcer. Não. Muitas vezes, mesmo sem querer, as pessoas acabam se deixando ser usadas pelo inimigo, por atitudes, por palavras. Assim como Pedro, em certa situação, quando veio pronunciar o Senhor veio dizer para ele: "Para de mim, Satanás." Pedro não estava revirando os olhos, Pedro não estava se retorcendo, mas em um momento, em uma situação, ele se deixou levar. Por isso, da mesma maneira o qual esses homens aonde levaram esta mulher até Jesus, querendo ali ceifar a vida dela, onde estavam sendo instrumento do inimigo naquele momento, não estavam sendo ferramenta nas mãos do Senhor. O Senhor nos ensina nesta noite que os nossos apetrechos ao qual devemos carregar é azeite e vinho, e não pau e pedra. É pão para alimentar. Que o seu cesto possa estar cheio, que o seu cesto possa estar em abundância, levando uma palavra de conforto, levando uma palavra de renovo para corações. Você possa ser olhado por aqueles que estão lá fora, dizendo assim: "Eu quero ser que nem aquele irmão, eu quero ser que nem aquela irmã do ciclo de oração." Mas por quê? Não porque ela se veste bem somente, não. Mas não porque ele se veste bem somente, não. Porque há um brilho diferente naquela pessoa. Há algo diferente na vida daquele irmão, daquela irmã. E o que é isso? É a presença do Senhor. É a presença do Senhor que nos faz sermos diferentes nessa terra. Não melhores do que ninguém, porque não somos melhores, não. Mas somos diferentes porque há algo diferente que está dentro de nós. Assim como o apóstolo Paulo vem dizer: "Não sou eu que vivo mais em mim, mas é Cristo que vive em mim." É Ele que predomina, é Ele que direciona, é Ele que manda no meu coração, é Ele que faz a vontade prevalecer sobre a minha vida. E nesta noite eu quero orar por você. E se tem alguém afastado nesta noite, eu quero orar. A oportunidade é essa, de estar retornando à presença do Senhor. Como eu mencionei, de onde o Senhor me tirou, é um pouco do testemunho ao qual eu contei. Eu não queria o que eu estou passando hoje, mais depois que eu conheci este caminho, depois que eu vi as bênçãos do Senhor, eu também não largo mais, porque é maravilhoso servir. É gratificante servir ao Senhor. Dizer que é fácil, as lutas vêm, não é fácil, a dificuldade vem, não é fácil, mas eu sei que eu não estou sozinho. A cada dia, a cada momento, as mãos deles estão na minha vida. E nessa noite eu quero fazer este apelo. Se você se encontra afastado, distanciado, a oportunidade é hoje. Deus tem algo para realizar na sua vida. Venha até aqui à frente, nós estaremos orando por você. Alguém nesta noite quer retornar pelo caminho do Senhor, ou quer aceitar? Muitas vezes o seu coração está palpitando,
E você diz somente: não, eu não estou pronto. Entenda que nenhum de nós está pronto, mas devemos nos entregar ao Senhor, que é Ele quem vai nos aperfeiçoando. Não é uma decisão, não é somente ali um momento onde nós dizemos: não, eu não senti, não é sentimento, mas é uma decisão. Eu preciso ter uma mudança na minha vida. Alguém esta noite? Não há ninguém. Eu quero orar com você, logo após nós estaremos celebrando a ceia. Querido Deus amado, Pai Santo Senhor, a Tua palavra foi pregada nesta noite, ó Pai querido. Que possamos guardar em nosso coração, Senhor Pai. Que possamos, ó Pai querido, estar carregando em nossas mãos, Senhor Pai, azeite e vinho, Senhor, para que possamos auxiliar e ajudar esta obra, Pai, a vidas e corações que estão lá fora, aqueles que necessitam do nosso apoio, ó Pai querido, que possamos ser instrumento, ó Pai, que cada um que aqui está nesta casa, Senhor, venha ser ferramenta em Tuas mãos, ó Pai, que o Senhor venha usar com autoridade, com ousadia, Senhor, que através dos Teus filhos, ó Pai querido, o Teu nome venha ser glorificado. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar.